Tribo Primitiva capítulo 41. Atualização do muro de proteção do clã. Paredes de proteção, dardos, pedras. Mufeng murmurou suavemente. O que ele tem que fazer agora é pensar em contramedidas o máximo possível para evitar a possível chegada do Ministério do Dragão. De acordo com a verdade, o clã do Dragão Mang saqueou suas peles, roubou o fogo sagrado, e até mesmo os potes de pedra e as varas de madeira da tribo foram roubados. E o clã Jiang tinha pequenas coisas valiosas. Mas ontem à noite Liu disse ansiosamente que havia mais uma coisa, uma mulher. Mufeng de repente acordou. Em sua vida anterior, ele aprendeu esse tipo de informação quando estudava a história. As batalhas entre tribos primitivas eram muitas vezes devido a três problemas: comida, território e mulheres. A comida é para comer, o território é para viver e se reproduzir, e as mulheres são para reproduzir a prole. Mufeng firmemente não permite esta situação. Portanto, ele deve levar o máximo de material possível e proteger bem o clã Jiang, para lidar com a próxima rodada de pilhagem que pode vir da tribo do Dragão Mang. Além das medidas de proteção, ele também precisava entender a força do Ministério do Dragão Mang. Então chamou o ocupado Liu. Liu, qual é a força da divisão Mang Dragon? Quantas pessoas existem? A tribo deles tem mais de 600 pessoas. E há mais de 260 jovens que podem lutar. Liu respondeu honestamente. Há mais de 260 pessoas. Apenas 120 pessoas em nossa tribo podem lutar. Mufeng murmurou baixinho, e então soltou um suspiro de alívio. Felizmente, não muitos. O que? Liu se assustou. Eles têm muito mais gente do que nós. Está bem. Mufeng parecia relaxado. Que arma eles usaram? Vara de pedra. Vara de osso. Qual é o problema? Liu perguntou subconscientemente. Bem, isso é bom. O coração de Mufeng já tinha um plano. Não se preocupe, contanto que as pessoas do clã do dragão venham desta vez, nós definitivamente seremos capazes de derrotá-los. É possível. Liu queria perguntar essa frase, mas não se atreveu a falar. É inegável que Mufeng tem sido apenas um chefe guerreiro por alguns dias. E ele trouxe grandes mudanças para a tribo. A comida foi resolvida e o fogo foi criado. Mas as 260 pessoas da divisão Mang Dragon são realmente jovens. Mais de 120 pessoas vencem mais de 200 pessoas. Não importa como você olhe, você não pode vencer. Grande chefe. Disse Liu de repente em uma voz profunda. Se não pudermos derrotar a divisão Mang Dragon desta vez, eu vou protegê-lo com o melhor de minhas habilidades. Espero que você saia daqui com caninos brancos e a tribo e vá para o leste. Mufeng franziu a testa, balançou a cabeça e sorriu. Tio Liu, o Mang Dragon Club ainda não veio. Por que você está começando a explicar o funeral? Não. Liu balançou a cabeça. Eles virão, e o de Jiang agora é como um pedaço de carne para eles. Apenas coma mais cedo ou mais tarde. Mufeng sorriu novamente. Não se preocupe, eles estão realmente vindo. E eu também posso deixar todos lutarem contra as pessoas do Ministério do Dragão. É possível? Liu finalmente perguntou esta frase. Não se preocupe. Mufeng deu um tapinha no ombro dele. Confie em mim. Inesperadamente, Liu assentiu seriamente. Toda a família Jiang trabalhou em conjunto e rapidamente ergueu um muro de proteção para a única saída da tribo. A parede protetora é composta por 3 camadas. A camada mais interna é feita de pedra e lamacenta, grossa e forte. A camada do meio é a cerca de amoreira de papel, que brotou em apenas alguns dias, e acredito que ficará mais alta em poucos dias. A camada mais externa é o ratã espinhoso, que também brotou. Os espigões de 1 polegada de comprimento estão cobrindo a cerca de amoreira de papel, e a tampa é tão apertada que não há como começar. Com mais de 2 metros de altura, o muro de proteção que bloqueava a entrada da tribo de sul a norte estava ali, fazendo toda a tribo se sentir aliviada. Atrás da parede protetora pilhas de pedras do tamanho de punhos e, ao lado das pedras, pilhas de canhões de bambu afiados de 2 metros de comprimento. Vendo que tudo isso foi feito, Mufeng deixou Liu e os outros perfurarem 40 ou 50 homens de palha, todos do tamanho de pessoas comuns. Em seguida, ele pediu às pessoas que consertassem o carro espalhado fora da tribo, a mais de 30 metros do muro. Liu, procure mais de 20 pessoas. Mufeng deu a ordem. Sim. Liu se virou e acenou com a cabeça para 20 pessoas. Mufeng assentiu,
Agora você pega a lança de bambu no chão e faz o movimento de arremesso de lança comigo, e vê se consegue atirar no homem da grama lá fora. Mas do outro lado da parede, não podemos ver. Alguém disse. Não se preocupe, você pode simplesmente lançar para a posição aproximada. Disse Mufene. Com isso dito, ele pegou uma lança de bambu, abriu o corpo para trás e jogou uma lança contra a parede com uma mão. Ao mesmo tempo ele gritou, atire uma arma. 20 pessoas atrás dele atiraram juntas e 20 lanças de bambu voaram, mas depois do ponto mais alto, obviamente estava longe e perto. Houve apenas um som de puff 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 do lado de fora, e apenas 3 sons de puff puff puffs. Mufeng franziu a testa, se perguntando, você acertou o 3? Imediatamente ele olhou para Liu, vai e veja quantas lanças de bambu foram disparadas. Liu correu apressadamente para fora do muro e depois voltou com a lança de bambu. 3 tiros. Mufeng franziu a testa e então disse, vai e mude as posições daqueles homens da grama. Venha novamente. Liu fez isso, mas Mufeng ainda atirou com alguém. Desta vez ele acertou 5. Não, venha de novo. Liu tirou as pessoas novamente, e Mufeng atirou novamente. Desta vez apenas 4 tiros. Mufeng também deixou Liu perfurar dezenas de homens da grama, quase 100, espalhados do lado de fora do muro, e Mufeng mais uma vez levou as pessoas a experimentar armas. Desta vez ele levou 50 pessoas, mas o número de acertos foi apenas uma dúzia de tiros. Experiências repetidas muitas vezes, ainda é o caso. Mufeng estimou aproximadamente que a taxa de acerto era de apenas 10% lamentáveis. Em outras palavras, se você arremessar um dardo em uma parede com mais de 2 metros de altura, sua visão será bloqueada e você conseguirá no máximo um tiro em 10 tiros. Tem outra premissa aqui, que a pessoa não se mexe. Tribo Primitiva Capítulo 42. O Mangue Dragon Club está aqui novamente e Mufeng tirou as pessoas da parede para experimentar, e quando ele conseguiu ver o alvo, ele disparou uma arma em 4, uma em 3 ou até 3 em uma. Obviamente, mesmo aqueles membros da tribo que usaram pedras e paus de madeira para caçar por muito tempo, mesmo que nunca tenham usado um dardo, são naturalmente bons em arremessar. Depois que o experimento de Mufeng foi concluído, ele caiu em pensamentos profundos. Agora há 2 problemas a serem resolvidos. Um é a visão da arma. O outro é o problema de evasão do oponente. A primeira coisa em que pensou foi colocar o local de combate fora do muro de proteção. Mas dessa forma o clã Jiang também perdeu sua proteção. Isso é algo que Mufeng não queria ver. Agora que há muito poucos membros do clã Jiang, não pode haver mais baixas. Ele pensou sobre isso, e a melhor maneira é construir algumas plataformas altas dentro do muro de proteção, que podem ser tão altas quanto o muro de proteção e espaçosas o suficiente, nas quais os povos tribais estão de pé e lançando dardos. Apenas faça isso, Mufeng disse a Liu. Agora, todos vão mover as rochas e construir uma plataforma alta ao lado do muro de proteção. Como Mufeng disse, ele pegou o bastão e desenhou um alcance no chão. Um total de 4 posições foram sorteadas, e cada plataforma de pedra poderia ficar lado a lado com 15 a 20 pessoas. Liu seguiu o exemplo apressadamente, organizando a tribo para mover pedras e lama de grama e, finalmente, construir uma plataforma alta. Há muita gente e força, e não demorou algumas horas para construir a plataforma de pedra. Mufeng experimentou novamente, deixando as pessoas ficarem na plataforma de pedra. Desta vez sua taxa de acerto realmente aumentou muito. O problema da linha de visão foi resolvido, e a próxima coisa a ser resolvida era que a outra parte o evitasse. Mufeng experimentou novamente, e 30 pessoas fizeram fila no portão do muro de proteção. Então, sob a organização de Mufeng, as pessoas das 4 plataformas de pedra e as pessoas de frente para o portão lançaram dardos em uma área, o que surpreendeu a todos. Cerca de uma centena de homens da grama atiraram em 30 ou mais em um instante. Se as 30 e tantas pessoas restantes jogarem pedras novamente, haverá mais. Ambos os problemas foram resolvidos. Após esta série de arranjos e experimentos, todos entenderam o plano de Mufeng, e a tensão em seus olhos rapidamente se dissipou. Em vez disso, eles tinham olhos firmes e uma postura ansiosa. Liu, Mingguang e outros já não duvidavam completamente. Olhando para tudo ao redor da parede protetora, eles até aguardavam a chegada do Ministério do Dragão Mangue com olhos ardentes.
E a divisão Mangue Dragon realmente não os decepcionou. No início da manhã do dia seguinte, a equipe de caça correu antes que estivessem longe da tribo. As pessoas da equipe de caça correram para relatar, e a batalha estava próxima. As pessoas do clã Jiang olharam para Mufeng. Podia-se ver que, embora pessoas como Liu dissessem que iriam lutar contra os homens do Mangue Dragon Club, ainda estavam um pouco encorajadas quando as coisas aconteceram. Mufeng sabia que em tribos tão primitivas, o número de pessoas era uma vantagem absoluta. Coloque o dobro do número de pessoas lá, e ninguém ficará chocado. Mas ele não está nesta lista. Ele seguiu Liu e os outros para o oeste e, através da parede de madeira espinhosa, viu os dragões ferozes. Eles estão vestindo peles de animais, seus cabelos estão bem presos e seus rostos são coloridos, um pouco como a fantasia de pássaro azul de Qiangning. Por outro lado, a aparência do clã Jiang é muito ruim. Parece que depois que essa batalha for vencida, ainda temos que melhorar a perspectiva mental da tribo. Mufeng pensou consigo mesmo. No entanto, ele não pôde deixar de rir depois de ver a arma segurada pelo homem do Mangue Dragon Club. A maioria das armas que eles levaram eram paus de madeira, machados de pedra, facas de osso e duas grandes pedras nas mãos. Nessa postura, não era tão impressionante quanto os gangsters do filme que ele assistia, andando com facas de melancia todos juntos. Esta batalha não é mais suspense. Mufeng sorriu. Pessoas do departamento de Manglong chegaram a 5 ou 6 metros de distância dos espinhos e encontraram uma parede esta de espinhos e espinhos. Você olha para mim, eu olho para você, obviamente não há reação. Uma pessoa com obviamente mais linhas coloridas em seu rosto do que as pessoas ao seu redor deu um passo à frente e gritou: ouça o povo de Jiang, entregue todas as mulheres, ou você será morto. Grande chefe. Liu gritou, ele é o líder do Mangue Dragon Clan, Yakulotai. Mufeng acenou com a cabeça e zombou com o líder de rosto espremido, tirando nossa pele, agora eu quero pegar uma mulher, não. Ele queria aprender com o filme da vida anterior dizendo matar você é como tentar conseguir alguma coisa, mas ele provavelmente não entendeu a outra parte, então teve que se arrepender. Não. O homem obviamente tinha um temperamento violento e disse, matem todos eles. Isso é considerado uma guerra. As pessoas do Ministério do Dragão rugiram e correram em direção à parede de madeira espinhosa, e o chão foi pisoteado estrondosamente por eles. Grande chefe. Liu gritou. Preparar. Mufeng deu um passo à frente, esperando que Manglong Bu corresse para o espinheiro para parar, ergueu a mão e acenou de repente, jogue uma arma. Mais de 90 indivíduos dispararam suas armas, e as outras 30 pessoas pegaram pedras e as atiraram diretamente. As pessoas do departamento de dragões Mangue estavam parando em frente à parede de madeira espinhosa, franzindo a testa e exclamando um por um. Pode-se ver que todos eles sofreram com os espinhos e espinhos. Eles nunca pensaram que essa madeira espinhosa pudesse ser montada assim, bloqueando seu caminho. Assim que todos olharam para o líder, mais de 90 lanças caíram do céu. O que é aquilo? O líder olhou para cima em confusão. Antes que ele pudesse reagir, as pessoas ao seu redor gritaram ai e caíram no chão imediatamente. A primeira onda de dardos com pedras matou e feriu mais de 30 pessoas. O chefe guerreiro. Liu corou e gritou excitado. Mufeng naturalmente também está muito animado, esse efeito está completamente dentro das expectativas. As pessoas do departamento de Manglong nunca tinham visto as fortificações protetoras e ficaram atordoadas com os espinhos e bosques. Além disso, ainda são tribos primitivas, nunca viram dardo, não têm formação, nem posição, o que equivale a entregar a cabeça na hora. Tribo Primitiva Capítulo 43 Capitão da Cabeça de Dragão. Depois que a primeira onda de dardos foi lançada, o departamento de Manglong caiu diretamente sobre 30 pessoas. O moral da tribo Jiang é bastante impulsionado. Sem esperar que as pessoas do Mangue Dragon Club reagissem, Mufeng acenou com a mão e gritou, atire uma arma. O dardo voou novamente. Desta vez, as pessoas no Mangue Dragon Club estavam finalmente ocupadas, correndo para a esquerda e para a direita para evitá-los. É que eles estavam em um lugar lotado antes, e quando eles desviam do dardo em pânico, ninguém se importava com as pessoas ao seu redor. Eles esbarraram e caíram. Desta forma, embora apenas 20 pessoas tenham sido baleadas pelo dardo, 1/3 das pessoas que se esquivam do golpe do dardo. Agora,
O povo de Jiang não precisa mais de Mufeng para comandar. A terceira rodada do dardo correu para a segunda rodada do dardo quando ele pousou diretamente. Antes que o homem que caiu no chão no departamento de Manglong se levantasse completamente, ele bateu a lança de bambu que caiu do céu novamente. Desta vez são mais de 30 pessoas. E a razão mais importante para esse resultado é que as pessoas da divisão Mang Dragon estão muito lotadas. O líder de Manglong finalmente percebeu o problema e gritou: dispersem, dispersem. As pessoas ao seu redor se dispersaram apressadamente e evitaram. A quarta rodada do dardo estava prestes a ser lançada. Mufeng gritou decisivamente: mude as pedras. Assim, mais de 120 pedras foram jogadas nos homens de Manglong. Ao contrário do dardo, a pedra pode ser encontrada em todos os lugares, então Jiang está especialmente bem preparado. Aos olhos do departamento de dragões Mang, o céu era como uma chuva de pedra. O que? O que? O que? Os gritos de participação no Ministério Mang Dragon vieram um após o outro, e dezenas de pessoas foram feridas pela pedra. Depois de apenas um tempo, a tribo do Dragão Man veio para as pessoas que já haviam caído pela metade. Bom! Liu gritou excitado. Ele nunca tinha sido tão feliz antes. A outra parte claramente tinha metade do número de pessoas ao seu lado, mas ele caiu mais da metade delas antes mesmo de se aproximar delas. Ele sabia pela primeira vez que uma batalha poderia ser travada assim. Chefe guerreiro. O rosto de Liu corou. Eles estão meio caídos. Vamos lutar com eles agora. Mufeng olhou para ele interrogativamente. Por quê? Agora eles estão quase como nós ilesos. Podemos lutar contra isso. Os olhos de Liu eram inspiradores. Por favor, deixe-me levá-los para a batalha. Mufeng ficou atordoado por um momento, apenas para sentir que o cérebro de Liu não parecia ser brilhante. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Por quê? Liu ficou surpreso. Agora que eles acabaram de matar tantas pessoas, é o momento em que eles estão extremamente zangados. Você está correndo agora, e eles vão matá-los com os olhos vermelhos, e eles vão lutar muito contra nós. Mufeng balançou a cabeça e disse: agora que temos poucas pessoas, podemos evitar baixas o máximo possível. Viver é a coisa mais importante. Eu entendo. Liu assentiu. Eu era impulsivo. Não se preocupe, espere até que eles comecem a escapar. Mufeng cerrou o punho ferozmente e esmagou no ar. Pegue a plataforma Fantai e deixe o Ministério Mang Dragon pagar. Sim. Liu assentiu empolgado, gritando e comandando. O líder da tribo do Dragão Mang já estava furioso. Originalmente, ele trazia pessoas a algumas centenas de quilômetros de distância, apenas para roubar o clã Jiang. Esta foi originalmente uma tarefa fácil, mas eu não esperava que mesmo um dedo do clã Jiang caísse do meu lado sem um dedo. Especialmente aquelas armas que a outra parte não sabia o que eram, poderiam cair do céu e apunhalar as pessoas diretamente. Feitiçaria. Deve ser feitiçaria. O líder se assustou. Ele pegou uma faca de osso e puxou um dardo, gritando: vá, volte. As pessoas de Manglong que receberam a ordem gritaram e levantaram seus companheiros, ignorando a faca de osso e o bastão no chão, e fugiram embaraçados. É neve. Mufeng acenou com a mão. Pegue o líder da divisão Manglong. Pegue o Yakutai. O jovem e forte Jiang gritou em voz alta. Agarre a plataforma larga do dente. Então, um por um, pegou as lanças de bambu, correu para fora da parede protetora e correu em direção ao povo Manglong que fugiu. As pessoas da divisão Mang Dragon estão muito assustadas. Quem já viu uma batalha dessas? Liu assumiu a liderança, e a raiva que vinha reprimindo por muito tempo irrompeu. Ele perseguiu Yokota com um enorme bastão de madeira e o espancou sem nenhuma regra. Yokota estava obviamente fugindo como uma maré. Ele só queria escapar rapidamente da família de Jiang, e não se deu ao trabalho de revidar. Como resultado, o membro do clã Jiang que estava perseguindo por trás deu a ele uma lança de bambu e o agarrou. Liu, que não estava com raiva, subiu para matá-lo, mas ouviu Mufeng gritando: pare, não o mate. Chefe guerreiro, disse Liu amargamente, foi ele quem levou as pessoas a roubar o fogo e as peles de nossa tribo. Mufeng balançou a cabeça. Eu sei, mas ele mantém útil. Não apenas Liu, mas até mesmo Yakutai capturado ficou obviamente surpreso, olhando para o jovem chefe tribal de uma maneira extremamente nervosa. Você, o que você quer fazer?
Yaklotai perguntou trêmulo, com o medo da vida e da morte não em suas próprias mãos, e o medo natural de enfrentar o chefe guerreiro. Não se preocupe. Mufeng se agachou com um sorriso, estendeu a mão e bateu os dentes no ombro da ampla plataforma, assim como um ancião está acariciando um mais jovem. Eu não vou te matar, eu vou deixar você ir. O rosto de Mufeng era gentil. O que? Não apenas Sekutai, mas as pessoas ao redor, incluindo Liu e Mingguang, ficaram chocadas. Você não mata, você não me mata. Yaklotai perguntou surpreso, obviamente não acreditando. Sim. Mufeng continuou sorrindo, acenou para interromper Liu e outros que estavam prestes a falar e continuou, posso deixar você voltar, mas você tem que me prometer uma condição. Condições? Todos ficaram surpresos. Sim. Mufeng disse com um sorriso, posso deixar alguns de vocês voltarem. Depois de voltarem para a tribo, venham e substituam-nos por pele dupla e sal. Se você não quiser, tudo bem. Se você matar você, o pessoal de Jiang, posso ir lá e pegar de volta. Você, promete ou não? Tribo Primitiva capítulo 44. Ainda não é suficiente. O Yaklotai da divisão Mangue Dragon nunca teve tanto medo como hoje, mesmo enfrentando o chefe guerreiro de sua tribo. O menino à sua frente parecia jovem e sorriu quando falou. Você não pode ver raiva, muito menos ódio. Mas quando ele falou, ele tremeu do fundo do coração. Ele não tinha dúvidas de que, desde que dissesse não, ele poderia se matar por Liu imediatamente. Eu prometo, eu prometo. Yaklotai também é um humano, naturalmente com medo da morte. Não só isso, mas ele tinha ainda mais medo de que, uma vez que morresse, aquelas mulheres e crianças da tribo ficassem desprotegidas e só pudessem se tornar cordeiros para serem abatidos aos olhos de outras tribos. Muito bom. Mufeng deu um tapinha em seu ombro com um sorriso. Lembre-se, se você quer se vingar no futuro, venha para a família de Jiang. Mas também prepare peles e sal, porque uma vez que eu seja pego, pedirei mais. Yaklotai estremeceu de repente. Ele olhou para o povo de Manglong deitado ao seu redor e balançou a cabeça vigorosamente. Não se atreva, não se atreva. Só não se atreva. Mufeng sorriu e se levantou, bateu palmas e olhou para Liu. Então deixe algumas pessoas voltarem primeiro, e todo mundo está fodendo com cordas de tendão de animais, do lado de fora do muro. Encontre alguém para olhar para eles, e se você quiser escapar, apenas mate-os. Você não precisa comer muito. Quando ele disse isso, Mufeng parecia calmo. Esta é a sociedade primitiva. Tudo segue a lei da selva de os fracos comem os fortes. Embora ele não seja um grande monstro que mata pessoas sem piscar, ele definitivamente não pode fazer os outros andarem em seu pescoço para fazer xixi e xixi. Ele pode enfrentá-lo magnanimamente. E comparado a outras tribos, Mufeng não veio para matá-lo, ele já era muito benevolente. Se isso for colocado em outra tribo, ou de acordo com o significado de Liu, matará diretamente Yaklotai e todos os prisioneiros, e então aproveitará a situação para roubar o departamento de Manglong. Sim. Liu havia entendido as intenções de Mufeng neste momento, e ele acenou com a cabeça. Chefe guerreiro, tenha certeza, se eles ousarem fugir, eles terão que morrer. Bom. Mufeng virou e saiu. Embora essa batalha envolvesse a vida e a morte da tribo, ele ainda estava um pouco excitado e nervoso no início. Mas desde os homens ameaçadores do departamento de dragões Manga até o momento em que todos foram capturados vivos, em meia hora, havia uma sensação de anticlímax. Isso é muito casual. Mufeng até balançou a cabeça com pesar. Ele vagamente sentiu que via tão claramente sobre a batalha entre tribos, e isso tinha algo a ver com ser um historiador em sua vida anterior. Ele acredita que depois de tanto jogar e assustar os dentes que ele estava quase matando o coração agora, as pessoas do clã do Dragão Mang não ousariam vir no futuro. A propósito, sistema, entregue a tarefa. Mufeng lembrou que ele havia assumido a tarefa alguns dias atrás, e ainda havia uma tarefa de sobrevivência tribal que não era entregue há muito tempo. Com certeza, o sistema ainda exibia, tarefa, resolva o problema de sobrevivência tribal, 500 conquistas. Eu derrotei as pessoas no Mangue Dragon Club, e não posso desistir da tarefa. O sistema avisa, certifique-se de que as pessoas do Ministério Mangue Dragon não venham aqui, então você pode entregar a tarefa. De repente, Mufeng pensou,
Então espere até que as pessoas do Mangue Dragon Clan substituam o sal pelo pelo. Agora eu tenho outra tarefa. O sistema se move com a mente de Mufeng e pula diretamente para a interface de comida. Encontre brotos de bambu comestíveis e obtenha 200 conquistas. O ponto de conquista atual é de 1.500 pontos. Ok. Mufeng cerrou o punho secretamente. São quase 2.000 pontos para a conquista de 500 pontos, e então você pode aprender técnicas derivadas do Lodao. O que tenho que fazer agora é encontrar uma maneira de compensar as 500 conquistas restantes. Desta forma, ele realmente esperou que as pessoas do Mangue Dragon Clan viessem e pagassem o sal, e a pele deveria ser suficiente. Mas Mufeng não podia esperar mais. Em sua vida anterior, ele acreditava em uma frase: a carne não é sua quando está na boca, e os outros podem pegá-la para você. Só é quem a engole no estômago. Especialmente quando ele pensou nos javalis em Dongsan, ele começou a calcular em seu coração. Os javalis têm 300 pontos de conquista quando são capturados, e depois procuram outros vegetais selvagens, para que possam ganhar dinheiro antes das pessoas do clã do dragão venha. O suficiente para 2.000 conquistas. É isso. Mufeng decidiu, e este também é o problema mais importante que a tribo precisa resolver. Então Mufeng, que tinha acabado de chegar na caverna, rapidamente se levantou novamente e foi discutir com Mingguang para ver como pegar o javali. Mingguang está ocupado coletando os troféus do Ministério Mangue Dragon, e há muitas facas de osso e hastes de osso. Surpreendentemente, há também uma haste de metal preto. É difícil ver o material específico. Mingguang apressadamente entregou o bastão a Mufeng depois de ver a chegada de Mufeng. Essa era a regra. Todos os ganhos da tribo tinham prioridade para o chefe escolher. Mufeng pegou o bastão e apertou-o 2 vezes em sua mão, e viu que não havia vestígios de ferrugem nele. Ele estava um pouco confuso. Como esses bastões de metal não são nenhum metal comum que ele tenha visto em sua vida anterior, eles são um pouco como o ferro meteorito registrado nos livros de história. Ele segurou a vara e acenou 2 vezes. Chefe guerreiro, que tipo de arma é essa? Perguntou Mingguang. Mufeng balançou a cabeça. Esta não é uma arma, mas uma espécie de ouro. Mas eu não sei exatamente o que é. O que é certo é que é muito duro e adequado para caça e luta. Então ele entregou o bastão para Mingguang. Você pode usá-lo para caçar. Mingguang acenou apressadamente com a mão. Chefe guerreiro, você deveria ficar com esses preciosos objetos de ouro. Agora tem uma faca de marfim que confisquei. Falando em Mingguang Jiang, as facas de osso confiscadas na mão de Yang eram frias e afiadas, obviamente. Mufeng também é bem-vindo, ok? Chefe guerreiro, o que você quer? Mingguang perguntou. Apenas deixe para nós aqui. É alguma coisa. Mufeng disse direto ao ponto. Eu quero pegar javalis e criá-los. Tribo Primitiva capítulo 45. Apenas para ganhar conquistas. Ouvindo Mufeng dizer que ia pegar javalis, Mingguang ficou surpreso e imediatamente surpreso novamente. Ele pensou na caça recente onde Mufeng os tirou, todos cheios de recompensas. Mufeng, você vai pegar javalis? Sim. Mufeng assentiu. Eu acho que Shuofeng já disse a você que existem javalis em Dongsan, e ainda existem muitos deles. Excelente. Mingguang cerrou os punhos. A carne de javali é muito mais deliciosa do que outras feras, mas são muito ferozes. Como pegá-la? Mufeng perguntou. Como você lutou contra javalis antes? No passado, as equipes de caça eram enviadas juntas, escolhendo pequenos javalis. É melhor encontrar 1 ou 2 sozinhos. Se encontrarmos um grande número, só podemos fazer um desvio. Tendo dito isso, ele olhou para Mufeng. Eu ouvi Shuofeng dizer que existem mais de 40 javalis no lado leste da montanha. Sim. Pelo menos 40. Tanto, não é muito perigoso. Mingguang hesitou em olhar para Mufeng. De fato, de acordo com o que ele quis dizer, um grupo tão grande de javalis, sem sequer pensar neles, definitivamente não seria capaz de pegá-los. Mas Mufeng disse que queria pegá-lo, então havia um jeito. Agora, não apenas Mingguang, mas também Liu e outras tribos pensam assim. Mufeng assentiu, deve haver perigo. É por isso que vim até você para discutir como capturar javalis. Mingguang estendeu as mãos. Só conseguimos pegar 2 ou 3 de cada vez com mais de 50 pessoas. Se não tomarmos cuidado,
Algumas pessoas ficarão feridas. Não sei como pegá-las para evitar o perigo. Mufeng franziu a testa. Ele realmente pensou no resultado. Ele perguntou novamente: você pode descobrir a área onde os javalis estão infestados? Você não pode alarmá-los. Mingguang assentiu: isso não é problema. Dá-me 2 dias e eu posso descobrir onde eles estão infestados. Isso é bom. Mufeng acenou com a cabeça. Nestes 2 dias você irá a Duangshan para descobrir os hábitos assombrosos dos javalis, trazer Shufeng e outras pessoas, e pegar de volta a bolsa do pastor e os cogumelos que marquei lá. A bolsa do pastor foi desenterrada com as raízes, e os cogumelos foram trazidos de volta com as raízes da árvore. Eu quero cultivar essas coisas na tribo. Ok, não se preocupe. Mingguang fez uma promessa e foi trabalhar por conta própria. Mufeng, que foi esvaziado novamente, começou a se preocupar com a técnica derivada Mudao novamente. Não, mesmo depois de pegar um javali 2 dias depois, ainda não há como trocá-lo. Mufeng estava ansioso, e então ele deu um tapinha na testa e imediatamente se comunicou com o sistema. Sistema, entre na interface de tarefas. O sistema imediatamente exibe a interface de tarefas. Mufeng perguntou do fundo de seu coração: existe uma tarefa para fazer o ferramentas? O sistema abre diretamente uma subinterface, que trata de tarefas de criação de ferramentas. Eu irei. Mufeng exclamou do fundo de seu coração. Tanto. Ele olhou para ele e ficou realmente surpreso por ter uma tarefa pronta para ser entregue. Tarefa: faça um poço e alcance 100 pontos. Tão pequeno. Mufeng lamentou em seu coração. Como os métodos e ferramentas de produção do Jinghong são trocados do sistema, há menos pontos de conquista. Se todos os processos de produção forem feitos por você, os pontos de conquista são maiores. É isso. Mufeng ficou surpreso. Então quantos pontos de conquista eu posso obter se eu fizer uma mesa, cadeira e banco sozinho? 200 pontos. O sistema respondeu. Que tal fazer cerâmica? 500 pontos. Isso. Mufeng ficou surpreso e intrigado. Como pode haver uma diferença tão grande? Resposta do sistema. Todas as respostas dadas pelo sistema são baseadas no ambiente e nas condições do anfitrião. Do ponto de vista atual, é muito menos difícil para você fazer mesas, cadeiras e bancos do que cerâmica. Da mesma forma, o surgimento da cerâmica na história não é apenas uma ferramenta para segurar objetos. Tem um profundo impacto na estética, cultura e artesanato das gerações posteriores. Eu entendo. Mufeng assentiu e, ao mesmo tempo, teve uma melhor compreensão dos padrões de avaliação de desempenho do sistema. Dessa forma, eu posso fazer um conjunto de mesas, cadeiras e bancos primeiro, e ganhar algumas conquistas primeiro. Basta fazê-lo. Ele imediatamente foi para a tribo para encontrar madeira. Mas o problema é que basicamente não há madeira adequada para móveis na tribo. Depois de pensar nisso, ele teve que encontrar Liu, esperando saber dele onde há madeira seca. Felizmente, Liu estava conversando com Qin Jeonja. Vendo Mufeng chegando, ele imediatamente disse reverentemente: grande chefe. Qin Jeonja também saudaram apressadamente: chefe guerreiro. Mufeng acenou com a mão. Apenas me chame de Mufeng. Como ele disse, ele olhou para Liu. Tio Liu, onde está a madeira seca e sólida? Madeira seca. Liu ficou surpreso. A madeira seca foi cortada para lenha na tribo. O que você quer? Quero usá-los para fazer mesas, cadeiras e bancos. Mufeng disse com um sorriso. Mesa, cadeira e banco. Liu perguntou estranhamente: o que é isso? Use-o. Mufeng disse com um sorriso. A mesa pode ser usada para colocar coisas nela, e a cadeira e o banco podem ser usados para sentar, e é muito confortável. Liu franziu a testa e pensou por um longo tempo sem tentar entender sobre o que Mufeng estava falando. Então ele teve que dizer honestamente: a madeira seca é coletada por mulheres da tribo. Lei colete madeira seca. Eu chamo caninos brancos e deixo que ela te leve até lá. Bom. Mufeng assentiu. Ao mesmo tempo, pensei, 100 pontos de realização, estável. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãos.